né? O assunto é política e também transporte público, porque tem tudo a ver uma coisa com a outra. O Tribunal de Justiça de Pernambuco anulou a lei municipal que concede gratuidade no transporte coletivo a pessoas entre 60 e 64 anos em Caruaru. Muito se tem se falado sobre isso. Então, para a gente entender melhor o que está acontecendo, a gente recebe aqui no nosso estúdio o advogado da Associação das Empresas de Transporte de Passageiros de Caruaru, Paulo Arthur Monteiro. Doutor Paulo, seja bem-vindo mais uma vez à Rádio Cidade. É um prazer recebê-lo. Mas antes eu faltei chamar, né? Mari Flávia. Muito bem, Renata. Muito bem, Renata. Então vamos ouvir aí o doutor Paulo Arthur. O nosso querido Paulo Arthur. Doutor Paulo, vou chamar de Paulo, né? Porque é a formalidade, né? Vamos aproveitar esse espaço para explicar ao nosso ouvinte o que é que acontecia para que essa gratuidade fosse suspensa. Quem é idoso hoje no Brasil? A partir de qual idade eu posso me considerar uma pessoa idosa e, consequentemente, eu tenho direito a alguns benefícios? Bom dia, Mário. Bom dia, Renata. Bom dia, ouvintes, né, que nos também vê através do Flexicidade. É bom a gente esclarecer, primeiro tópico, o que é idoso. O idoso decorre de uma legislação federal, o Estatuto da Pessoa Idosa. Então, é idoso em relação a alguns benefícios a partir da pessoa com 60 anos, mas para algumas gratuidades a partir dos 65 anos. Então, o que é que você tem? Então, prioridade na Aproxima o microfone mais um pouco. Prioridade na tramitação de processos. Então, a partir de 60 anos, a pessoa com 60 anos ela tem uma prioridade em relação à tramitação do seu processo na esfera da justiça, seja comum, do trabalho ou federal. Certo. Então, essas são algumas condições. A prioridade no atendimento, então, em relação à fila. Então, no Brasil há essa perspectiva dentro da legislação. Prioridade na atenção à saúde pública. Então, essas são todas condições à pessoa idosa. Então, essa é uma realidade que a legislação federal estabeleceu. O que é que ocorre? É assegurada a gratuidade no transporte público urbano à pessoa idosa a partir dos 65 anos. Então, isso não é em Caruaru. Não é em Caruaru. Então, a legislação federal, ela regula isso. Então, em todo o território nacional, a pessoa a partir dos 65 anos de idade, ela goza desse benefício, que é o acesso gratuito ao sistema de transporte público urbano. Especificamente, o que a gente está tratando aqui, que é o transporte público urbano. Pois não. E por que em Caruaru as pessoas entre 60 e 64 anos tinham acesso no popular, andar no ônibus de graça? Pois bem, a mesma legislação federal, ela colocava que caberia aos municípios estabelecerem a possibilidade da gratuidade das pessoas entre 60 e 64 anos. Então, alguns municípios assim estabeleceram. Qual é a grande questão? É que essas gratuidades, elas são custeadas. Então, o poder público custeia essa gratuidade. E o que ocorreu em vários municípios? Essa gratuidade não era custeada. E na hora que essa gratuidade não é custeada, ela viola um dos princípios de toda a gratuidade, que é o princípio da contrapartida. Ou seja, quando você tem um benefício, você tem que indicar de onde vão vir os recursos para garantir que aquele benefício seja assegurado àquela parcela da população. Então, vamos usar um exemplo. Quando a gente noticia aqui que no Recife os estudantes não vão pagar a passagem de ônibus. Sim. Não é porque as empresas de ônibus são boazinhas e vão fazer com que as pessoas andem de graça. Exato. Não é assim que funciona, porque é um negócio. Exato. É uma empresa Exato. que tem o seu corpo de funcionários, tem os veículos, enfim. Que presta um serviço para o poder... Embora tenha esse nome transporte público de passageiros, é um serviço terceirizado. E precisa ser remunerado para isso. E muitas vezes, para né, que Renata, o negócio aconteça. que a gente vê são alguns políticos que se aproveitam da situação
e pedem, mandam informações via a assessoria para a imprensa ou usam as tribunas das câmaras e da Assembleia e jogam lá, né? Fulano vai pedir a gratuidade, mas não diz de onde vai vir essa fonte de custeio. Tanto que isso gera um problema, porque... Tanto que Câmara de Vereadores não pode votar projetos que falem de matéria financeira. Exato. Né? Toda diversa lei é fruto de uma... Exatamente. Isso é uma uma boa ação perspectiva. inconstitucional. Exato. Então, esse é um outro aspecto. Então, só para a gente voltar ao início da pergunta, quando a gente noticia aqui, no Recife o estudante não vai pagar a passagem, o governo está pagando. Exato. Então, quando estabeleceu, nesse caso específico, a Prefeitura do Recife estabeleceu que os estudantes da rede municipal eles teriam acesso livre à utilização do serviço de transporte público urbano em Recife, o município do Recife ele encaminhou o projeto de lei, ou seja, o chefe do executivo encaminhou o projeto de lei, e ele também, nesse mesmo projeto de lei, ele indicou de onde seriam os recursos para garantir aquele benefício. A gente tem que ter uma ideia bem clara de que não existe gratuidade. Alguém paga essa conta. Não existe cafezinho de graça. Não existe café de graça. Essa conta é paga. Então, a sociedade precisa ter essa ideia. Então, não é porque é público. O poder público ele não produz. O poder público ele arrecada. E arrecada de quem produz para garantir serviços. E aí, serviços essenciais, como saúde, educação, segurança. E, logicamente, esses outros serviços. Dentre eles, esse que é garantido como direito social, que é o acesso ao transporte público de qualidade. E para que se tenha qualidade, diante até da falta de condição, isso já testado, que o poder público, em outras épocas, vocês são mais novos, mas em Recife tinha a CTU, que era a empresa de transporte público urbano do município do Recife, que vivia deficitária. É como a gente pode fazer um comparativo, né? O SUS, né? O Sistema Único de Saúde, né? O governo que mantém aquele serviço. Sim. A gente sabe que tem uma série de problemas, né? Porque a demanda é imensa, né? E tem que sempre, a gente sabe que emergencialmente, né? Para você, que a gente é diferente de outros países, você precisar ali, você vai mais para fazer uma cirurgia eletiva, um tratamento para acompanhar. É um negócio sofrido, mas ainda é de responsabilidade do Estado. Sim. O transporte público, você está dando um exemplo aí de como funcionava antes, é um problema e por isso foi terceirizado. Na realidade, isso é uma tendência a nível mundial de que o transporte ele possa ser executado por empresas privadas, mas ele tem que ser um transporte custeado também pelo poder público. Por quê? Porque a tarifa, diferentemente das outras atividades, não é uma tarifa de livre mercado. Dá um exemplo. Você tem o transporte por aplicativo. Qual o valor da tarifa do transporte por aplicativo? Não se tem. Você tem uma tarifa dinâmica, depende do dia, depende da hora, depende do veículo. O transporte público não. Assim como o serviço público, ele tem uma tarifa devidamente pré-fixada. E essa tarifa é que garante, dentro de uma perspectiva contratual, que é um contrato de concessão, a remuneração de toda essa operação, que é uma operação complexa. Então, você imagine que, na hora que você cria uma gratuidade e você não indica de onde vão vir os recursos para garantir aquele benefício, você aumenta o déficit. Você coloca aquela operação em risco de colapso e você, de certa forma, impedia, inclusive, de que essa gratuidade integrasse o cômputo tarifário. E o que é o cômputo tarifário? São todos os insumos que integram a composição da tarifa. Então, a tarifa, é bom esclarecer, que não é algo aleatório. Tipo, as empresas pedem X reais, e aí o município vai, não, a gente não gostou desse valor, a gente vai dar tanto. Não é assim que funciona. Isso tudo tem um regramento. Isso está tudo no contrato de concessão. Isso é uma fórmula aritmética e que disciplina os insumos e os demais aspectos que vão integrar esse custo. E toda vez... Vamos citar alguns exemplos aqui, Paulo Arthur, que seriam esses insumos? Combustível, manutenção de garagem, as taxas de licenciamento junto ao órgão regulatório, que hoje é a MTTC, a mão de obra, pneu, buraco o tempo todo. a manutenção, o treinamento,
Os investimentos em bilhetagem eletrônica para evitar o chamamento de O fraude. piso da categoria. O piso da categoria aqui Motorista. anualmente do motorista. Então, e fora as tecnologias que são, na realidade, integrantes do contrato de concessão e que são exigidas pelo poder público para garantir sempre o desenvolvimento. A gente sabe que o transporte público sempre vai ser alvo de questionamento. Isso não é só em Caruaru, em todas as outras praças há sempre um questionamento. Mas precisa se entender que o transporte, para que ele seja de qualidade, ele tem que ser remunerado. A gente sabe as dificuldades da tarifa, sabe as dificuldades da população. Isso é uma equação difícil. E é nessa equação difícil que se faz presente o poder público, com isenções fiscais, com benefícios sociais e com benefícios fiscais para garantir a execuibilidade, ou seja, que esse produto que é o serviço de transporte público, ele chegue com qualidade à população. Precisa ser priorizado também, né, Paulo Arthur? Sim. Entra aí mobilidade, entra aí corredores exclusivos, entra aí uma pavimentação de qualidade no percurso dos ônibus. É uma luta constante a busca de melhorias para o transporte público. Você não tem como você distanciar desenvolvimento econômico, qualidade de vida e mobilidade humana que incorpora o direito do cidadão de circular livremente pela cidade, independentemente de qualquer barreira social, sem um transporte público de qualidade. A gente sabe, nessa perspectiva, que o transporte é uma construção coletiva e que a gente não pode estar olhando unicamente para o aspecto tarifário. A gente tem que estar olhando para o sistema, que é complexo, e sempre buscando melhoria. A cidade está crescendo. E é importante que haja uma visão não só dos concessionários, que são limitados às ações regulatórias do poder público, mas do próprio poder público em continuar com ações afirmativas de melhoria no sistema viário, de melhoria das vias, para garantir fluidez, para garantir qualidade ao usuário caruaruense. Ô Paulo, desde quando essa gratuidade existia em Caruaru? E a gente já percebeu, né, que o pedido foi claro, das empresas para que isso fosse revisto. Então, desde quando essa tarifa funcionava? Foi por meio de uma lei, né, de um vereador daqui de Caruaru. E quanto se deixou de ser arrecadado? Vocês têm essa informação e, consequentemente, o que deixou de ser arrecadado deixou de ser investido. Isso é uma boa pergunta, Renata. Primeiro, essa lei ela foi de iniciativa, à época, em 2004, da Câmara de Vereadores. Então, consequentemente, extrapolou-se a competência da Casa Legislativa. Então, é o que a gente chama de vício de iniciativa. Passou na Comissão de Legislação e Redação e Legislação de Lei, né? E de Finanças também. E de Finanças. Esse tipo de projeto aí ele passa por duas comissões da Não Câmara. era para ter sido aprovado, né, na comissão? Era, mas é aquilo que eu disse, né, Renata? Quando o presidente da Câmara quer pautar, ele pauta do jeito que ele quiser. E tem um outro detalhe, Mário e Renata. Ou da Assembleia, ou ouvintes. do Poder Caberia ao então chefe do Executivo, à época, exercer o que a gente chama de primeiro controle de constitucionalidade, que é o chefe do Executivo. Então ele recebe a lei, quando ele vou promulgar ou não aquela lei, ele é que exerce essa condição de, não vou promulgar essa lei, vou vetar, porque essa lei é inconstitucional. Você viu vários aspectos aí, de vários presidentes, seja o atual, o Lula, o Bolsonaro, o Fernando Henrique, qualquer outro, quando chegava um projeto de lei, ele, vou vetar porque eu entendo que é inconstitucional. Ou não veio a fonte Ou não veio a fonte de custeio. custeio. Então, são duas questões que estão tanto na Constituição Federal como na nossa Constituição Estadual. Então, essa lei que existia em Caruaru, ela contemplava dois vícios. O vício de iniciativa, porque não caberia a um vereador iniciar esse projeto de lei, como também não indicava a necessária fonte de custeio. Então, esses dois aspectos levaram aqui o órgão especial do Tribunal de Justiça de Pernambuco, e fique bem claro, foi uma ação do Sindicato Estadual das Empresas de Transporte Público da Urbana. Foi uma ação do Sindicato Estadual a questionar a inconstitucionalidade e que foi acolhida à unanimidade pelo órgão especial. Teve até um vereador que já semana passada apresentou um requerimento, né, e ele eu acho que ele já entendeu e já orientaram a ele que não adianta apresentar um projeto de lei. E ele fez um pedido ao prefeito, Rodrigo Pinheiro, que ele retomasse essa lei. Mas o vereador não informa no pedido dele
como é que a prefeitura vai subsidiar. Esse é um outro aspecto. Esse é um outro aspecto interessante, Mário. Você sabe que, tentando ser bem didático, o orçamento público é algo extremamente amarrado. E depende de um plano plurianual, que é aquela perspectiva que se tem nos próximos 4 anos de como é que vão ser gastos, vão ser realizados os investimentos no município. Então, é importante que a sociedade sempre participe e acompanhe essas discussões para saber onde efetivamente a sociedade, no caso a caruaruense, vai querer os seus recursos, fruto dos impostos e demais taxas municipais, investidos. Então, se impostos de saúde, se melhorias na guarda municipal, na MTTC, se melhoria nos equipamentos públicos como praças, como postos de saúde, como já dito, com unidades de pronto atendimento, né, com escolas municipais, bibliotecas municipais, equipamentos de lazer, né, atividades N outras que têm perspectiva dentro da lei orgânica municipal, ou se vão, na realidade, querer arcar quaisquer outros benefícios ou gratuidades. Porque esse benefício, essa gratuidade, ela vai ser destacada do orçamento municipal. Então, de repente, essa só não, qualquer outra gratuidade vai, de repente, desfalcar outro investimento que, de repente, haja até uma carência maior na sociedade. A gente sabe das dificuldades, Renata, em relação a essa discussão. Não é uma discussão de tolher direitos, que fique bem clara. Mas nós temos 2 outras perspectivas. Primeiro, a idade média do brasileiro, ela aumentou. A perspectiva de aposentadoria, aqui eu não vou fazer juízo de valor se eu acho justo ou não. Eu estou me baseando em dados do próprio IBGE. Houve um aumento da expectativa de vida do brasileiro. Houve uma melhora na qualidade, e aí a gente não pode individualizar a condição, mas, num modo geral, houve um aumento na qualidade de vida também da pessoa idosa, entendeu? Inclusive, há algumas modificações em relação até à forma de tratamento. A aposentadoria compulsória aos 70 anos, hoje, já é aos 75 anos de idade no serviço público, ou seja, a expulsória, que comumente se chama, houve esse aumento. Então, toda essa perspectiva aliada a que a população brasileira está envelhecendo, aquela discussão de que esse déficit previdenciário, que é ter mais gente aposentada do que gente ativa contribuindo, pode levar a Previdência a quebrar, isso é uma discussão. Então, essa mesma discussão vale para os outros benefícios. A população que está hoje beneficiária de gratuidades vai ser maior do que a população que efetivamente vai pagar pelo aquele serviço, isso vai onerar o serviço. Alguém vai pagar a conta. Alguém vai pagar a conta. E é nessa equação que a gente tem que seguir com razoabilidade, seguindo as regras contratuais, porque, como você bem frisou, não existe almoço grátis. A conta vai ter que ser arcada. Solta o WhatsApp Cidade aí, por favor. Tem pergunta aqui para o Dr. Paulo Arthur. WhatsApp Cidade 998780997. Apoio Rockball, o boliche de Caruaru. Mário, Renata, tudo bem? Gostaria de saber se o advogado sabe em percentual população fixa de Caruaru e flutuantes, que representa essa faixa percentual dos 60 aos 64 anos. E qual o impacto financeiro nas empresas? Porque hoje percebemos que as pessoas que mais utilizam o transporte são trabalhadores que alimentam os shoppings, os polos de confecções e universidades. E acho que muitos turistas estão nessa faixa etária. Turista. Isso não é um desserviço? Quem pergunta aqui é o Luiz Eduardo. A primeira quantidade de idosos. Veja, Mário, isso é um número que estava crescente. Eu posso colocar que em algumas operações, em algumas linhas, acredito que se chegue a 20% até 25% o quantitativo de pessoas de 60 a 64 que se utilizavam sem pagar essa gratuidade. Agora, em relação aos outros trabalhadores, é para a gente esclarecer o seguinte. O trabalhador carteira assinada, ele não paga integral a tarifa, porque ele tem, como é um direito do trabalhador, 6% se desconta do contra-cheque e o restante é arcado pelo patrão. Esse é um ponto. O estudante, ele paga 50% da tarifa. Inclusive, essa diferença ela integra o cômputo tarifário. Então, essa composição. A questão dos turistas, Mário, veja,
não há um índice de forma objetiva do quantitativo de turistas que se utilizem do transporte público. Porque não há um cartão turista de utilização. Um leva turista. Um leva turista, eu tenho um leva comum. E não há essa coleta de informações do leva comum em relação a quem seria turista ou não turista. Quanto à questão do impacto, Mário, isso é bom até frisar. Se eu não me engano, o IBGE, no último censo agora, deu, eu acho que são 15 mil pessoas que têm de 60 a 64 anos. Que em Caruaru, isso não quer dizer que essas 15 mil usam ônibus, né? Agora, vejam, uma coisa que chamou a atenção na pandemia foi que foi constatado o seguinte, né, que a gente até comenta muito com o Renato, que naquele período, um dos principais públicos alvo, né, para ficar em casa era justamente as pessoas durante a pandemia, de mais idade, né, de 60 anos para cima. E o índice de pessoas que utilizavam o transporte público era muito alto. Eu lembro até que a gente conversava com o Rodolfo, que é diretor da Coletivo e da ETPC, né, e ele dizia que muitos idosos eles ficam fazendo vai e vem, né, não tem o que fazer, fica andando de ônibus para lá e para cá. Isso acontece. Veja, houve um aumento, por mais incrível que pareça, na pandemia, em que havia as restrições em relação às atividades sociais, econômicas e educacionais, houve um aumento na utilização do serviço de transporte público por essa faixa, de 60 a 65 anos. Então, o Fica em Casa, ele, de certa forma, não coibiu que essas pessoas se expusessem até a riscos, né, de estarem na rua em circulação em locais públicos e de aglomeração naquele período tão crítico que foi a pandemia da Covid-19. Então, isso foi um dado que chamou a atenção. Mas o que eu remonto especificamente em relação a Caruaru, que as pessoas precisam entender também é o seguinte: essa gratuidade de 60 a 64 anos, ela não integrava o cômputo tarifário. Então, é um dinheiro que estava, como vamos colocar, no limbo das empresas. Então, o poder público não arcava porque não tinha o destacamento na própria lei de onde sairiam os recursos para garantir essa gratuidade. E no cômputo tarifário não integrava, por quê? Porque no contrato de licitação, no contrato de concessão que encontre-se válido, não integrava dentro da fórmula de se chegar à tarifa essa gratuidade dos 60 a 64 anos. Então, o que é que você tinha? Você teve durante todo esse período um dano financeiro, vamos chamar de dano financeiro, numa questão bem, que houve o transporte sem a devida remuneração. Seja por parte do usuário, que estava acobertado por uma lei que veio a ser agora reconhecida como inconstitucional, como também havia a não remuneração por parte do poder público, que estava impedido até de realizar quaisquer pagamentos por falta de previsão legal. Então, as empresas absorveram esse prejuízo. Deram a passagem de graça para esse público durante esse tempo. Vamos colocar a um prejuízo que foi acumulado desde o início da realização das viagens. Quase 20 anos, no caso, né? Na realidade, sim, mas qual o aspecto? E essa conta precisa ser paga. Mas, doutor Paulo, por que? Duas perguntas. Pois não, Mário. Por que o subsídio existe para as empresas da metropolitana e para o interior não tem? Só esclarecer. O que é que existe, Mário? O transporte da região metropolitana, ele está na competência do governo do Estado. A Constituição Estadual, a Carta Magna Estadual de 1989, ela contemplou que o transporte público na região metropolitana do Recife, ela seria de competência do governo do Estado, a sua gestão. Então, isso não impede que Jaboatão, Olinda e Recife tenham suas legislações em relação ao transporte no seu âmbito interno. Mas no âmbito da região metropolitana, quem faz essa regulação é o governo do Estado. Tanto que o governo do Estado trata de forma não paritária, de forma desigual, o sistema de transporte público. Então, você teria uma ideia, há uma isenção de 100% do ICMS sobre o óleo diesel. E Caruaru, Garanhuns e Petrolina tem 50% apenas desse benefício. Para renovação de frota, os veículos da região metropolitana do Recife, as empresas concessionárias, ela tem 100% de isenção em relação ao ônibus chassi.
Isso termina indo para a tarifa, né? Porque as pessoas Termina fazem indo pra tarifa. muito comentário. Ah, mas em Recife a passagem é tanto, em Caruaru é tanto, em Recife você anda com força. Esse é também um outro aspecto que também é algo que se coloca a discurso discutir. plantado, né? É o discurso plantado. Você precisa entender que o sistema de transporte é diferente do transporte privado individual. Então, vamos só colocar. Você pega um táxi, transporte público individual. O táxi, ele tem o custo da hora trabalhada dele, o custo do pneu, o custo dos insumos e uma tarifa que é fixada pelo poder público. Que eu tenho a tarifa regular e eu tenho a bandeira 2. Ok? Então, essa é a forma de remuneração da tarifa do táxi. O táxi pode cobrar algo diferente disso? Não. Mas ele tem, nesses reajustes, toda a tarifa dele, independentemente de quem anda no veículo. Mas se ele roda mais, se você pega, por exemplo, do Caiucá pro Chique-Chique, entendeu? Você, de repente, você vai visitar nossa amiga lá no Chique-Chique, você vai pagar mais, porque você rodou mais. Vai andar mais. Agora, o transporte público, a conta é diferente. Por quê? Primeiro porque eu não tenho um motorista específico. O motorista não é dono do veículo. Então, um ônibus ele chega, dependendo a ter 3, 4, 5 motoristas que trabalham nessa operação de uma linha. Outro aspecto, eu tenho o entra e sai do veículo de transporte público. Você pode pegar o transporte público aqui na frente da Coletivo e descer ali na esquina antes do final da Vila Kennedy. Vai pagar a mesma coisa. Vai pagar a mesma coisa. Então, essa operação, ela é completamente diferente. Então, não adianta você dizer, eu rodo mais em Recife, eu rodo de Barra de Jangada, Casa Caiada, pagando R$4. É diferente. Outro aspecto. Rio Doce a Candeias. A Candeias. Um outro aspecto, Mari e Renata. O transporte público na região metropolitana do Recife, ele é subsidiado. Ou seja, aquilo que não se atinge, aquele IPK, que é o índice de passageiro por quilômetro rodado, o Estado paga a diferença, sob uma forma de compensação para o concessionário. Então eu tenho, além de todos esses subsídios, eu ainda tenho essa compensação financeira. No município de Caruaru, no formato em que foi licitado, a única forma de remuneração do sistema de transporte é a tarifa. Então, por isso a gente sempre nessa luta e com conquistas, né, como houve recentemente uma questão de redução do ISS, para garantir a não colapsação desse tão importante serviço. Para não ir lá para passagem. Exato. Só Tem para um áudio aqui de um motorista de ônibus. Eu vou botar metade do áudio aqui, o áudio é de 1 minuto e meio, que ele tem uma questão que envolve essa história. Vamos lá, que a gente tá Eu não chamando sei, lá na Vila Kennedy. Legalmente também, eu acho que a pergunta dele, o doutor Paulo vai poder explicar. Bom dia a todos, é o Altair Alves, do loteamento Parque da Cidade. Veja, eu sou motorista de ônibus e eu vejo o seguinte, as 3 empresas deveriam se unir e colocar uma determinação para os idosos, por exemplo. Na frente, na porta de entrada da frente, são 3 cadeiras que tem ali. Ali é para deficiente físico, deficiente visual, gestante, pessoas com criança de colo. E os idosos, muitos idosos, entram com documento, com identidade. Só que quando está ocupado ali, alguns idosos vão em pé. Aqui dali, eu acho que não era para nenhum idoso ir em pé. Só poder ficar ali se realmente tivesse a vaga. As 3 cadeiras da frente tivessem desocupadas. Entendeu? Então, que deveria, as 3 empresas em Caruaru, né, passar essa informação para os idosos, né, que querem usar documento. Muitos não vão tirar o cartão do idoso, né, que é a partir de 60 a 64, e fica ruim para o motorista, porque existe, se um idoso vai em pé ali, existe um risco de um acidente com o próprio idoso, entendeu? Então, seria essa questão que as 3 empresas em Caruaru, as 3 empresas deveriam tomar essa atitude para fazer valer os idosos entrar só com o cartão leva do idoso, tá ok? Olha Essa é a observação. o dilema aí do Altair. dilema, né? 3 cadeiras. Eu acho que essas 3 cadeiras, elas são o número proporcional, Pronto, né? deixa eu só esclarecer para você. O que é que Não a é gente... só do idoso. Que não né? é só do idoso. Veja, Aí, mas você também vai barrar o idoso que está ali na parada do ônibus o que tem- esperando. o que tem- Desocupado, espera o próximo. o que tem que se Aí entender... chega o próximo, está ocupado. Chega É. o idoso não anda. O que tem que se entender é o seguinte, veja só. Primeiro que não há essa possibilidade mais do 60 a 64. Então é 65. Tá? A gratuidade que é decorrente de uma lei federal e que permanece e tem que ser fiscalizada e é um direito do idoso. Esse é o primeiro ponto. 2. O acesso ao leva idoso, ele garante que o idoso ele circule além da catraca. Onde ele quiser, né? Onde ele quiser. Então, apesar da lei federal garantir esse direito mediante a prova da identidade, então o idoso está com sua carteira de identidade, ele ingressa no veículo, óbvio,
está exercendo seu direito de cidadania, de utilização, Independente do leva, independentemente do Mas leva. ele vai ficar naquelas Mas cadeirinhas... ele vai ficar nas cadeiras iniciais antes da catraca. Por quê? Porque há uma determinação, quando foi licitado, de que haveria a implantação do sistema de bilhetagem eletrônica. E para se ser o usuário do sistema de bilhetagem eletrônica, há necessidade do cartão leva. Então, é um elemento de facilitação para o idoso fazer o cartão leva, o idoso a partir de 65 anos, porque ele vai poder circular além da catraca. Então ele vai ter segurança. Maria, é muito difícil, essa informação ela não decorre das empresas, tá? Essa é uma informação que decorre legal. Por quê? Porque a lei federal que instituiu o Estatuto do Idoso, ela garante 10% da reserva dos assentos para os idosos. Ocorre que, essa é uma questão da questão do legislador brasileiro. Ele não faz legislações que venham a integrar. Ele sempre quer novas legislações, que o Brasil ele é feito de normas. Então, quanto mais lei, melhor na cultura do legislador. E o que é que vocês têm? Ao invés de haver uma unificação em relação à questão das cadeiras especiais, o que é que você tem? Você tem um aumento gradativo, que é justo. Por exemplo, a criança com autismo, a pessoa com deficiência, que o estatuto são questões importantíssimas. Gestante. E que a gestante. Mas veja, são legislações que são todas elas em separado. Então, não há... Se cada um der 10% de pau... Veja, vai ficar todo mundo em desse. pé da catraca. É isso que eu estou querendo dizer. Tá entendendo? Você vai ficar... Elas não são interligadas, precisam ser Exato. discutidas em Seria uma conjunto. questão de cidadania. Você tem que procurar otimizar para garantir esse direito importante para a população. Então, cada vez que você tem uma nova legislação, você garante um direito social, que isso aí já está... O princípio da dignidade humana está na nossa Constituição Federal. Mas, sim, de forma não integrativa, o que é que você vai ter? Daqui a pouco eu costumo dizer, daqui a pouco vai estar todo mundo nesta catraca. Sentado no colo motorista. E onde, na realidade, Mário, o cartão leva, ele garante, na realidade, não é o pleno exercício desse direito de cidadania. Então, o que cabe aí, como foi o nome do motorista, Mário? Altair. O que cabe aí, Altair, é que as empresas, no caso, que são representadas pela ITPC, Sim. é criar campanhas que incentivem as pessoas a tirarem um cartão leva. Exato. E mostrar os benefícios dele. Porque o principal, para mim, é a questão de circular menos dinheiro e isso, consequentemente, já traz um pouco mais de segurança. Isso é uma tendência, Renata. A tendência hoje é fazer uma pergunta. Quem sai de casa com dinheiro no bolso? Dinheiro espécie. Tudo é Pix. Faz o Pix. Pix, cartão de débito, crédito. Você se lembra qual foi o que você passou? Você assinou um cheque? Não tem mais não. Então, veja, a legislação, muitas das vezes, Renata, Mari e ouvintes, ela não acompanha essa dinâmica. Então, o que eu acho que seria mais razoável seria uma unificação para melhorar o atendimento dessa população que necessita de atendimento especial. Mas não você simplesmente ficar com pautas de natureza isolada. São importantes, mas de forma conjunta. Precisa da dignidade humana, precisa de todos nós. Mas com atenção especial às pessoas com deficiência, ao idoso, ao autista, entendeu? Essas são situações que têm que estar integradas. Se não estiverem integradas, o que é que você vai ter? Volto a dizer, todo mundo em peste da catraca. Para concluir, Paulo, hoje quem tem entre 60 e 64 anos ainda está com a gratuidade no ônibus, porque tem um prazo, né? Isso para o pessoal se readequar, né? O que é que ocorre? Houve a chamada modulação da decisão. Então, a lei ela foi reconhecida inconstitucional, ela já é inconstitucional a partir da sua publicação, mas seus efeitos, eles serão cessados dessa lei que está vigente, agora em janeiro de 2024. Por que isso? A modulação, a gente ouve muito falar em nível de STF, então o STF dá uma decisão, aposentadoria. Então, como é que vai ser essa modulação? Quem começou a trabalhar em tanto, a partir de tanto se aposentam. Houve essa modulação, que é um prazo para que as pessoas se adaptem a essa nova realidade. Entendeu? Então, o Tribunal de Justiça de Pernambuco, de forma, vamos colocar assim, humanizada, fixou essa modulação nesses 3 meses. Qual é o dia? Dia 29 de janeiro. Pra você ter uma ideia, na mesma semana, a gente fez também um trabalho na Bahia, no Tribunal de Justiça da Bahia, e a decisão do Tribunal de Justiça da Bahia foi de imediata. Bateu o martelo agora. Bateu o martelo. 11 horas, meio-dia já não roda. Foi julgado no dia, foi publicado com mais 3 dias,
No outro dia já tinha cessado os efeitos Então, aqui da foram gratuidade. 90 dias para o em pessoal relação. se organizar. 90 dias para tentar se organizar. Então, quando for lá em janeiro, que o pessoal... É o cartão, né? É o O cartão. cartão leva, não vai... Não vai... Porque tem lá o controle de quanto tem esse público, né? Tem. Na realidade, o sistema de bilhetagem eletrônica, que esse ano completa, na realidade, 10 anos, né? Decreto 112 de 2013. Tem quantos que esse leva? Paulo Arthur, você sabe? Não, infelizmente não. Vamos procurar saber aí para a gente trazer as informações. Mas o que é que ocorre? Ele é um sistema inteligente. Então, ele consegue identificar, ele consegue ter esse controle, logicamente respeitando a Lei Geral de Proteção de Dados, mas ele garante essa segurança para o usuário em relação ao acesso livre ao transporte público. Para encerrar de vez, eram quantos municípios que tinham essa lei no país? Renata, veja, no estado de Pernambuco nós tínhamos Caruaru como... Só Caruaru. Só Caruaru, entendeu? Os outros estados, você tem uma Aí tem ideia... esse da Bahia, outros municípios na Bahia. Feira de Santana, na realidade, a gente conseguiu... A justiça conseguiu, na realidade, cessar na mesma semana. E tinha mais um outro município, na realidade, vou até ser mais específico. O estado de São Paulo tinha sua discussão na Assembleia Legislativa de São Paulo para fazer a gratuidade para o idoso de 60 a 65 no transporte intermunicipal. Entre as cidades. Entre as cidades, mas sem indicação de fonte de custeio. Mas aí o então chefe do Executivo Estadual, de forma racional, né, ele vetou integralmente a lei por ser absolutamente inconstitucional, evitando fazer, Mário, populismo, que seria aprovar a lei, fazer palanque, fazer o envolvimento emocional, né, da população e em seguida jogar para que o Poder Judiciário ficasse de vilão na história. O político que faz esse tipo de coisa, ele tem que ser honesto, né? Não dá para dizer, olha, não está dando porque não quer. Eu vou falar para poder dar. Não é assim. O que é bem assessorado, né? Que sabe o que faz, sabe o seu papel, não dá para agir dessa forma. É o jogar para a plateia, né, que chama, né? Infelizmente, a gente tem uma visão errônea de alguns, ainda de natureza populista. Então, pouco importa de onde vão vir os recursos, pouco importa como é que vai ser o desenvolvimento da lei, ou que o judiciário resolva. Eu acredito que a gente já tem uma maturidade nesses nossos mais de 30 anos de Constituição Federal, de redemocratização, 35 anos de redemocratização, para que a gente leve a sério toda essa conquista que foram os benefícios sociais que estão integrados na Constituição Cidadã, na nossa Constituição Estadual e nas leis orgânicas municipais. Ou tá agindo de má fé, ou tá mal Às vezes informado. É assessoria também. O mal informado, assim, a gente entende, claro, a necessidade de procurar uma solução para aquilo, mas é preciso apresentar como os fatos realmente acontecem e de onde viriam. Chega, bota esse projeto, aí, eita, vamos botar. E tem se você permite, eu queria encerrar com a frase clássica, né, da Dama de Ferro, de Margarete Hilda Tati, quando ela coloca numa discussão na Câmara dos Lordes, em Londres, que não existe dinheiro público. Apenas existe dinheiro dos pagadores de impostos. Então, é nessa conclusão que eu coloco. A gente tem que sempre levar a sério para onde vão os recursos dos nossos impostos. No caso, a gente acredita aí que é a falta de informação mesmo. Conversamos com Paulo Arthur Monteiro, advogado da ETPC, né, sobre o fim da gratuidade da passagem no transporte público de passageiros aqui em Caruaru entre 60 e 64 anos. Roda a vinheta da Bolsa.